bom dia a todos. Como a Érica destacou, hoje a Polícia Federal executou a fase ostensiva da chamada Operação Campanile. O objeto da apuração é a identificação de eventuais fraudes, processo de dispensa de licitação para enfrentamento do coronavírus no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. O trabalho conta com a participação da CGU. Foram empenhados 100 policiais e 7 auditores para cumprimento de 18 mandados de busca expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos estados do Piauí, São Paulo e Rio Grande do Sul. Além de servidores públicos, são investigados 3 empresas que foram contratadas pela Secretaria de Saúde para fornecimento de equipamentos hospitalares, medicamentos, insumos e para instalação de hospitais temporários. Os recursos empenhados nesses contratos suspeitos foram na ordem de 34 milhões de reais e são oriundos do Fundo Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, na grande maioria. As irregularidades que estão sendo investigadas dizem respeito à desobediência da legislação que rege a matéria de contratação com o serviço público, principalmente no que diz respeito às publicidades dos contratos, dos processos de contratação, a capacidade técnica das empresas para atender o objeto contratado e o fornecimento de produtos e serviços, e a suspeita de fornecimento de produtos e serviços com preços majorados. Esse é o resumo da investigação, o resumo das atividades desempenhadas hoje. Detalhes, eu vou passar agora a palavra para a delegada Milena, responsável pelo inquérito policial e diretamente pela presidência da investigação. Obrigado a todos, bom dia. Uma é o pagamento antecipado em relação ao fornecimento do produto, da mercadoria, que a própria norma que rege aí o enfrentamento da Covid autoriza, justamente para que fosse abarcado esse aspecto que você comentou, para garantir à população o acesso rápido a equipamento de proteção individual, por exemplo, medicamentos, enfim, equipamentos que seriam utilizados nos hospitais. Esse é um aspecto. O que nós apontamos não foi em relação a essas antecipações de pagamento em relação ao fornecimento do produto. Foi em relação à realização de pagamentos antes mesmo da formalização dos processos de contratação dessas referidas empresas. São coisas distintas. A Lei 13.979, quando da análise que nós fizemos, ela vigia no sentido de que a publicação das contratações, das aquisições, deveria ser imediata, com a publicação lá do nome do contratado, a inscrição na Receita Federal, seja CPF ou CNPJ, o valor do contrato, o período de execução contratual, enfim, o processo de pagamento, relativo ao processo de pagamento ou da contratação ou da aquisição, enfim. E nenhuma dessas informações foi publicada, que é uma situação um pouco diferente do pagamento antecipado em relação ao fornecimento do produto ou da mercadoria. Isso é relevante e é grave porque impossibilita não só os órgãos de controle terem acesso às informações relativas às despesas que estão sendo executadas pelos entes subnacionais, dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional da Saúde ou pelo Ministério da Saúde, tanto pelo acompanhamento da própria população, o exercício do controle social. A gente, sem saber a quem o recurso está sendo destinado, fica difícil poder fazer algum monitoramento, alguma fiscalização, algum acompanhamento. Foi nesse sentido que as investigações fluíram. Senhoras e senhores, a Érica, querida colega, ao doutor Alexandre, no exercício da superintendência, e ao Glauco, nosso parceiro de boas investigações. E senhoras e senhores jornalistas que se fazem presente nesse momento em que nós faremos um resumo do que consistiu a investigação que desencadeou esse trabalho ostensivo denominado Operação Campanile.
e ele foi desencadeado pela Superintendência Regional do Piauí, particularmente pelo CIP, que é o setor onde eu estou lotada no presente momento. Essa investigação, ela aborda um assunto que me causa profundo descontentamento, mas, infelizmente, ela faz parte da nossa rotina, da nossa realidade de março até o presente momento. E o intuito de realizar esse trabalho, ele não se limitou apenas aos valores envolvidos, que são significativos, isso não restam dúvidas, envolvidos nos contratos, mas, sobretudo, as vidas perdidas, as famílias enlutadas e aos parentes e vítimas da Covid, pessoas que contraíram a Covid. Em junho de 2009, foi instaurado o procedimento criminal destinado a apurar denúncias de fraudes em processos de dispensa de licitação para enfrentamento da pandemia causada pelo Covid, e essas licitações, elas ocorreram no âmbito da CESAP. Em razão dessa denúncia, foi instaurado inquérito e, para subsidiar esse inquérito, foi solicitada a elaboração de uma nota técnica pela CGU. Essa nota técnica, ela trouxe elementos sólidos que nos possibilitaram ratificar o teor da denúncia e aprofundar a investigação. Quais foram os elementos apontados pela nota técnica? Que os procedimentos administrativos em andamento na CESAP, procedimentos administrativos que levavam à dispensa de licitação para contratos com recursos destinados ao Covid, eles estavam havendo favorecimento de empresas, a reserva de número de contratos, a não observância da ordem cronológica entre o número do contrato e a data de sua assinatura, a ausência de publicidade dos atos relacionados às dispensas de licitação, pagamentos antecipados que eu digo antes mesmo da assinatura do contrato, indicativo de superfaturamento de preços e indícios de inexecução parcial dos contratos, em razão de notas fiscais atestarem a inexistência dos produtos, mercadorias mencionados nos contratos e que eram objeto de pagamento, de autorização de pagamento pela CESAP. A investigação, a nota técnica, ela trouxe elementos de indícios de irregularidades em outras empresas, mas nós focamos em apenas 3 em razão da quantidade de contratos firmados e do volume de valores negociados. E por esse motivo houve a concentração em apenas 3 empresas nesse inquérito. Uma das empresas é sediada aqui em Teresina e o contrato, foco dessa investigação, ele versa sobre a aquisição de mobiliário hospitalar. Quando eu falo mobiliário hospitalar, eu falo em macas, biombos, suporte para soro, mesa auxiliar, enfim, são 10 itens, cerca de 10 itens objeto desse contrato, e o valor do contrato é de R$ 862.225. O que houve de constatação da leitura desse processo administrativo? O pagamento parcial realizado antes da publicação do contrato, mais uma vez, constatando-se que a publicidade não é elemento prioritário para a CESAP. Pagamentos, autorização de pagamentos sem a devida comprovação da entrega dos produtos negociados, bens adquiridos com indicativo de superfaturamento de sobrepreço de até 192%. E esta empresa, o contrato investigado é de 850 mil, mas ela já recebeu efetivamente da CESAP mais de 27 milhões de reais. Ou seja, ela possui diversos outros contratos em vigência ou já com vigência expirada junto à CESAP somente após março de 2020. A segunda empresa investigada
ela firmou 2 contratos com a CESAP para fornecimento de 250 monitores multiparâmetros de sinais vitais. O valor total dos 2 contratos é de R$ 4.850.000. E como os prazos de vigência já estão esgotados, os contratos já foram liquidados, implicando num pagamento de R$ 4.605.000 pela CESAP. Quais as principais constatações lançadas com relação a estes 2 contratos? Houve a publicação do extrato do contrato no DOE 1 mês após a assinatura do contrato, e o empenho, ou seja, a dedicação do valor que seria necessário para custeio do contrato, ele foi autorizado 3 dias antes da assinatura do contrato. A assinatura do contrato ocorreu em 27 de abril e a data do empenho é de 24 de abril. E a terceira empresa investigada, ela é sediada em São Paulo, e o objeto do contrato firmado com a CESAP é o fornecimento de estruturas modulares para a instalação de hospital de campanha temporário. A previsão contratual era para a instalação de 103 leitos simples e o leito contendo todos os equipamentos e instrumentos necessários para o seu funcionamento. O valor indicado para esse contrato era de R$ 4.850.000. O Estado do Piauí pagou efetivamente R$ 1.952.000 à empresa em comenda. Quais as constatações apontadas neste contrato firmado para a edificação do hospital de campanha? Celeridade na tramitação do processo administrativo. Não houve concorrência, o processo ele tramitou com apenas um orçamento fornecido pela própria empresa vencedora da dispensa com quem o Estado firmou o contrato, e autorização de pagamento de parcela do contrato antes mesmo da assinatura do instrumento contratual. A assinatura do contrato foi no dia 8 de abril e o pagamento da parcela foi autorizado no dia 6 de abril. E o período de instalação de atuação, de funcionamento do hospital de campanha foi de junho de 2020 a agosto de 2020, o que nos faz ponderar se realmente valeu a pena o investimento no valor tão significativo para a duração por um tempo tão escasso. E há indícios de inexecução parcial do objeto, porque as vistorias realizadas pelo TCE, pela CGU e pelo MPE sempre apontaram falhas na execução do hospital de campanha, inclusive atestando a não instalação dos 103 leitos conforme pactuado. Os contratos acima, os 4 contratos versados nesta investigação, eles totalizam cerca de R$10.320.000. Eles atestam que já houve pagamentos para essas 3 empresas num valor superior a R$33 milhões, o que nos leva a crer que, apesar de não haver a comprovação, confirmação nos sites de transparência, foram firmados outros contratos com essas empresas investigadas. E, inclusive, essa é uma das metas da busca e apreensão, né? Você obter informações que nos são negadas pelos órgãos oficiais. Essa representação tramitou junto ao TRF da primeira região em razão de um dos investigados possuir foro privilegiado, conforme disponibiliza a Constituição Estadual. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, são investigados 6 servidores públicos, 3 empresários e um advogado, que não faz parte dos quadros da CESAP, mas atuava oficialmente como servidor público, orientando no que fosse necessário.
E o termo campanile, ele, na realidade, no sentido literal, ele significa torre de sinos, mas no sentido figurado, ele significa interesse de pequeno grupo de indivíduos. Foi por isso que esse nome foi escolhido para denominar essa fase ostensiva da operação, a investigação. Pronto, era esse o resumo que eu queria fazer.